Hello Trader, seja bem-vindo mais uma vez. Will Santos falando aqui da SW Trading Academy London. Olha só, eu resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho para vocês, porque o mercado está oferecendo uma oportunidade que eu acho que vale a pena você dar uma olhada também, caso você esteja interessado. Lembrando que eu não estou aqui incentivando você a entrar no mercado, incentivando você a comprar ou vender nenhum tipo de ação. Esse aqui, na verdade, é simplesmente um estudo que eu estou fazendo. Eu quero mostrar para você, geralmente, como eu faço a minha análise técnica, mas de uma certa forma aqui o mercado está oferecendo uma oportunidade, correto? Espero que você goste e curta este vídeo. Pois bem, então vamos direto ao assunto. Eu vou estar olhando aqui o euro japonês yen e o meu time frame eu vou estar usando aqui um período de um dia, ok? Olha só, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de você é o seguinte. Se você parar para analisar junto comigo aqui, o que nós estamos vendo aqui, na verdade, é uma movimentação do mercado de alta deixa eu ver aqui corretamente, de 2016, ok? De mais ou menos julho de 2016 até fevereiro de 2018 o mercado começou a sofrer essa movimentação de alta, ok? A partir desse ponto de fevereiro, então, ele começou a sofrer esta queda. Então você pode observar que a tendência do mercado é uma tendência de baixa nos últimos, digamos aí, um ano e meio, correto? No último ano e meio. Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, eu vou simplesmente colocar uma linha de resistência aqui em cima. Por que eu estou colocando essa linha? Porque é importante para qualquer analista, antes de fazer geralmente qualquer tipo de trading, observar a tendência do mercado, é um dos pontos mais importantes, e também ver como o mercado está se reagindo como o mercado está reagindo quando ele se aproxima próximo dessas linhas de suporte e resistência, correto? Só vou reajustar aqui um pouquinho mais e você vai poder entender um pouco melhor. Bom, o que nós temos aqui, na verdade, olha só, deixa eu fazer uns desenhos. Nós temos esse primeiro topo, ok? Vou colocar um topo de número 1. Nós temos aqui o segundo topo, porém ele foi rompido, ok? Vou colocar uma letra R aqui de rompimento. E nós tivemos aqui o terceiro topo, ok? São 3 pontos aqui super importantes do mercado, ok? Então, o que aconteceu? Você pode observar que quando ele chegou nesse topo, ele sofreu rejeição. A gente, na verdade, não conta tanto esse topo, porque aqui foi o começo da tendência, ok? O começo da rejection, para mudar de direção no mercado. Nós temos, então, o segundo rompimento. Esse aqui a gente tem que levar um pouco em consideração, por quê? Porque ele conseguiu romper, deixa eu remover essa linha aqui. O mercado conseguiu romper, porém foi um rompimento falso. Ok? O rompimento aqui foi falso. Por que foi falso? Porque ele conseguiu romper um nível, ok? Ele rompeu esse nível de resistência, mas depois ele sofreu a queda novamente, puxando o preço para baixo. Então, o que aconteceu? Quando foi em janeiro desse ano, olha só, o mercado começou a sofrer uma queda novamente e, boom, ele sofreu, olha essa vela aqui, deixa eu aumentar aqui, para você poder ver direito isso. Então, nós temos... Opa. Deixa eu remover aqui. Olha só. Você pode observar que essas velas, ok, elas são bem parecidas umas com as outras, e de repente você vai ver essas velas enormes com esse pauzinho que nós chamamos de sombra, ok? Ou então de tail. Então o que acontece? Quando o mercado, geralmente quando aparece esse tipo de vela no mercado, significa que o mercado teve algum tipo de informação que saiu no mercado afetando o preço, para o preço despencar, ok? Então o preço chegou no valor de mais ou menos aqui 118,9, e quando ele chegou nesse valor, os touros entraram com força no mercado tentando puxar o preço para cima novamente. Então foi isso mais ou menos que aconteceu, porque o preço ele chegou neste nível aqui embaixo, sofreu essa rejeição e depois ele tentou se aproximar novamente deste nível de resistência aqui. Opa! Deixa eu alinhar aqui. Olha só, ele sofreu a rejeição. Opa! Meu chart está bagunçando comigo. Ó, olha só, ele sofreu a rejeição, ok? E aqui ele foi empurrado para cima novamente. E aos poucos ele foi ganhando uma força de alta até ele se aproximar novamente desse ponto aqui de resistência, ok? Então o que aconteceu? Chegando próximo do nível de resistência, ele sofreu essa queda. Boom, retesting novamente, rejeição, boom.
sofreu uma outra queda. Só que aqui que ficou interessante, por quê? Na aula da semana passada, eu até cobri com os meus alunos o seguinte, que aqui poderia ser uma oportunidade de um double bottom, ok? Por que seria um double bottom? Se eu conseguir fazer as minhas linhas pararem de bagunçar meu chart. Olha só, deixa eu explicar para você. Em trading, existem várias formações de padrões, ok? Neste caso aqui, nós teríamos um padrão que nós chamamos de padrão double bottom. Por quê? Porque nós temos aqui o primeiro topo, ok? O mercado sofreu uma queda, encontrou uma rejeição neste nível aqui, no preço de 121, como você pode ver aqui no canto da sua tela. De repente, ele começou a ganhar uma força de alta, correto? Ele chegou nesse ponto aqui, onde ele encontrou uma resistência. Por que ele encontrou uma resistência? Porque ele não conseguiu ultrapassar este nível aqui, onde ele sofreu várias rejeições, correto? Então, quando ele sofre uma rejeição nesse nível de resistência, ele começa a sofrer uma outra queda. Sofrendo essa outra queda, observa que ele não conseguiu também ultrapassar este mesmo ponto aqui do valor de 121. Então, ele começou a ganhar força. Quando o mercado começou a ganhar força, nós tivemos aqui uma vela grande. Deixa eu remover aqui os meus tools, aumentar o meu chart para você ver um pouco melhor. Olha só. Esta vela aqui, na verdade, nós chamamos de vela engulf. Por quê? Porque é uma vela forte o suficiente para cobrir essas outras velas aqui, ok? Então, na verdade, é como se ela fosse uma vela engolidora. Então, quando essa vela é formada, quando essa vela aparece no nossos charts, geralmente significa que o mercado touro, o mercado de compradores, está ganhando forças o suficiente para poder empurrar o preço para cima novamente, correto? Então, no meio, in between, nós temos aqui uma vela urso, novamente, que é essa vela vermelha, tentando empurrar o preço para baixo, mas isso geralmente acontece mesmo. Nós esperamos que o mercado tenha esse tipo de reação, então não é nenhuma surpresa. Mas a ideia em geral seria a formação do quê? Dessa double bottom aqui. Porque o double bottom seria, olha só, a formação praticamente de um W. Então, nós estávamos esperando, foi até que eu comentei no webinar com os meus alunos, que provavelmente o mercado começaria a sofrer uma tendência, uma força de alta, sofrendo poucas rejeições aqui, correto? Para depois tentar novamente se aproximar deste nível de resistência, correto? Só que infelizmente não foi o que aconteceu. Quando ele se aproximou deste nível mais uma vez, correto? Ele começou a sofrer esta queda aqui. Olha só, os ursos, né? Os touros empurrando o preço para baixo novamente. Então, geralmente, isso é uma coisa meio que rara a acontecer quando o mercado forma esses tipos de padrões que nós chamamos de double bottom, ok? Pois bem, aonde está a próxima oportunidade? A próxima oportunidade está aqui, pelo menos na minha opinião. Geralmente, o mercado ele forma esses double bottom, mas occasionally, ok? Sometimes, o que o mercado gosta de fazer também é fazer um outro tipo de padrão que nós chamamos de triple bottom. Ele não aparece geralmente com frequência, mas quando ele aparece, ele também oferece grandes oportunidades. Então, qual seria a nossa oportunidade? Então, deixa eu remover as minhas linhas aqui. Deixa eu pegar uma linha aqui mais adequada. Então, olha só, nós temos aqui o nosso nível nós chamamos agora nível de suporte, correto? O mercado sofreu a primeira queda, como você já sabe. Teve essa rejeição, retesting, ele retestou esse mesmo nível aqui de suporte, rejeitou, e agora, olha só, ele está se aproximando novamente, próximo desse nível aqui de suporte, ok? Nós podemos até dar um leve reajuste aqui neste nível para poder alcançar o maior número de velas possível. Então, a oportunidade, na verdade, ela está provavelmente sendo formada a partir deste ponto. Você observa que o mercado ele ainda está se movendo, porque essa vela ainda se encontra aberta. Ela só vai parar de se mover quando o mercado fechar hoje no final do dia. Pois bem, no meu ponto de vista, o que poderá acontecer com o mercado é o seguinte. Talvez o preço possa começar a cair um pouco mais, talvez testando ou chegando bem próximo deste nível de suporte. E uma vez que ele chegar próximo desse nível de suporte, dependendo
do tipo de vela que você formado aqui, correto? Pode ser sim o nosso primeiro sinal de informação dizendo que o mercado vai começar a sofrer uma reversão agora, jogando o preço para cima novamente. Então é aí que entrará a nossa oportunidade de trade. Então, caso isso aconteça, a nossa oportunidade de trade vai ser uma oportunidade de trading de alta. Porque se o mercado começar, deixa eu fazer o desenho aqui para você entender melhor. Digamos que o preço começa... Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Um tool um pouco mais visível para você. Então vamos lá. Perfeito. Digamos que essa vela aqui se feche mais ou menos aqui, ó. Bem próximo. Correto? Então, o que eu vou fazer? O que eu vou ficar de olho é para saber se houve alguma rejeição neste nível aqui. Se houver algum tipo de rejeição neste nível, correto? Eu vou então estar olhando para entrar nesse trade com trading de alta. Por quê? Porque é bem provável que o mercado sofra uma rejeição. Então eu vou colocar a minha entrada em alguma área aqui. Deixa eu mudar essas coisas. Eu vou colocar a minha entrada aqui. O meu stop loss eu vou colocar em alguma área. Peraí que tá ficando tudo bagunçado, né? Vamos explicar isso direito, peraí. O meu entry level vai ser alguma área aqui. O meu stop loss vai ser em alguma região aqui. E o meu primeiro target vai ser aqui e meu segundo target vai ser aqui em cima. Ok? Deixa eu... Vamos ver se você conseguiu entender o que eu estou querendo dizer. Porque eu quero deixar bem claro para não ficar confuso. Então, digamos que o mercado... Deixa eu mudar as cores primeiro. Só um minutinho. Assim você vai entender melhor. Vamos colocar a vermelha para stop loss. Vamos colocar a verde como ponto de entrada. E vamos colocar uma azul para o nosso target. Ok? Então, olha só. Digamos que o mercado sofra uma rejeição. Okay? Digamos que o mercado sofra uma rejeição novamente, que essa vela continua sofrendo essa queda. Então, ele caia mais ou menos para este nível aqui. Correto? Então, se o mercado fechar próximo desse nível de suporte, eu não vou fazer nada por enquanto. Porque aqui eu não sei qual vai ser a direção que o mercado está querendo seguir. Correto? Porém, existem duas possibilidades aqui para o mercado poder seguir. Ele pode simplesmente rejeitar este nível aqui, o preço nesse valor que seria novamente de 121, porque você observa que essa agora vai ser a terceira vez que ele está se aproximando desse nível. Então, uma vez que ele rejeitar este nível e começar a mostrar sinal de força de alta, aí eu vou fazer exatamente aquilo que eu falei para você. Eu provavelmente vou colocar o meu entry order alguma área aqui em cima, o meu stop loss em alguma área aqui embaixo, ok? E o meu primeiro target vai ser neste nível aqui em cima. Meu segundo target vai ser no meu nível de resistência aqui em cima, correto? Então, como que nós calculamos isso? Simplesmente, se o mercado for contra mim, eu vou perder aqui em torno de 50 pips. Se o mercado for a meu favor, eu vou estar ganhando aqui em torno de, vamos colocar 150 pips. Aqui, então a estratégia está exatamente como eu faço na maioria dos meus trades. 95% dos meus trades, os meus ratio reward é mais ou menos dessa forma, 3 por 1. Algumas pessoas preferem fazer 2 por 1, ok? Eu não acho que seja errado, mas é uma coisa que é uma estratégia que depende de cada profissional, ok? Então, não estou aqui para julgar a estratégia de ninguém, mas eu estou aqui para falar como eu faço os meus trading, como eu uso as minhas estratégias. Eu uso geralmente um ratio de 3 por 1, que eu acho mais seguro. Pois bem, então aqui seria um trading ideal para o nosso primeiro target. Lembrando que nós temos o primeiro target. Por que seria o nosso primeiro target? Porque caso o mercado chegue neste nível aqui mais uma vez, pode ser que ele rompa esse nível aqui, ok? Pode ser que ele consiga romper este nível. Cadê a linha? Pode ser que ele consiga romper este nível aqui,
ok? E continuando com essa tendência de alta, podendo aproximar esse nosso próximo nível aqui, que seria o nível de número 2, porque ele se encontra próximo do nosso nível de resistência. E por que que isso é muito importante? Porque neste caso, se isso acontecer, o que vai acontecer simplesmente é o seguinte. Óbvio que nós vamos ficar sentados nesse trade, pelo menos aqui eu creio, algumas semanas, ok? Isso aqui não é um trading para day trade, isso aqui é um trade mais para swing trades, ok? Então aqui, se você entrar nesse trade, você já sabe, nós perderíamos em torno de 50 pips, mas se o mercado conseguir alcançar aqui, olha só, você vai ter um retorno aí de mais ou menos 6 vezes aquilo que você estava colocando arriscando, na verdade, no mercado, correto? Então, seu risk reward aqui seria 6 por 1. Então, seria um trading extremamente excelente de se fazer. Agora, qual seria a segunda opção? Bem, como eu disse, o mercado, a gente nunca sabe qual a reação do mercado, correto? Porém, se o mercado simplesmente chegar neste nível aqui, ok? E neste nível aqui, deixa eu remover essas linhas para não te confundir. Caso ele chegue neste nível e rompa este nível aqui, ok? O que vai acontecer? Eu vou entrar nesse trading de alta? De jeito nenhum. Porque olha só, aqui nós tivemos... Eu não vou chamar isso de rompimento, porque até então aqui não era nível nenhum. O nível se tornou por conta por conta dessas velas, ok? Pode ser que o mercado simplesmente consiga romper este nível, chegando exatamente no nível desta primeira vela aqui. Então, eu não vou poder tomar nenhuma decisão ainda no mercado por uma movimentação de baixa, para entrar nesse trade com um trading de baixa, enquanto este nível aqui não for rompido, ok? Então, se este nível for rompido, eu devo entrar no trading de baixa? Bom, tudo vai depender do seu... se nós tivermos aqui algum nível no qual possamos identificar como nível de suporte também, para que possamos usar como nosso target, correto? Então, o que nós devemos fazer? Novamente, diminuir a nossa página para ver o que o mercado fez, até que ponto ele chegou nos últimos tempos, ok? Nos últimos meses, e que área que ele sofreu algum tipo de rejeição. Então vamos dar uma olhada aqui. Se caso ele conseguir romper este nível aqui, que você sabe que seria o nosso primeiro nível de suporte, então vamos procurar aqui se existe algum nível forte que eu posso rely, né, que eu posso confiar. De uma certa forma, o único ponto que eu vejo aqui, por enquanto, seria provavelmente neste ponto aqui, ok? Por que seria nesse ponto aqui? Vamos dar uma olhada aqui, pertinho. Porque neste ponto aqui, se você observar junto comigo, olha só o que aconteceu. Bom, vamos começar por este daqui. O mercado ele simplesmente fez o quê? Olha só. Ele conseguiu... Eu gosto de fazer os meus desenhos. Deixa eu pegar os meus tools aqui. Olha só. Ele conseguiu romper, chegou neste nível aqui. Ele foi rejeitado. Essa primeirinha vela que você está vendo aqui simboliza uma vela de rejeição. Então nós temos uma rejeição aqui. O mercado então ele conseguiu romper com essa segunda vela. Só que a terceira vela, olha só, ela voltou nesse ponto aqui também. Então, de uma certa forma, ele já começa a se tornar um ponto forte. Então, nós tivemos uma tremenda rejeição. Depois o mercado, boom, voltou para praticamente no mesmo nível novamente. Ok? Então, olha o tamanho dessa vela aqui de rejeição depois que aconteceu. Ele rejeitou, rejeitou, rejeitou e boom, ele voltou e ele ficou, olha só, nós temos aqui, na verdade, praticamente 4 velas no mesmo ponto. Ou seja, são pontos estratégicos. Então, aqui está se tornando um ponto forte de suporte e resistência. Ok? Que mais? O mercado conseguiu romper, voltou, testou esse nível mais uma vez, foi rejeitado, voltou, parou nesse ponto. Você está entendendo? Quantas vezes ele está conseguindo ir e vir e sendo rejeitado nesse mesmo ponto? Ok? Então, provavelmente aqui seria o nível que provavelmente eu estaria usando como target. Então vamos voltar lá. Vamos ver se vai valer a pena, né? Caso o mercado rompa esse nível aqui de baixa. Vamos ver se vai valer a pena nós entrarmos nesse trade. E olha que interessante, é praticamente já bem próximo da onde ele sofreu a rejeição, tá? Então vamos dizer aqui que o mercado ele conseguiu romper este primeiro nível de suporte, ok?
Vamos colocar mais uma linha aqui. Essa linha preta seria o nosso nível de suporte. Ok? Então, nós vamos estar olhando agora para o nosso próximo target. Então, qual seria o nosso próximo target? Simplesmente este ponto aqui, correto? Então, aqui vamos colocar o nosso primeiro ponto. Então, o mercado, se ele romper este nível aqui, ok? Nós vamos estar colocando a nossa entry level alguma área aqui. Então, deixa eu fazer, vamos colocar o nosso entry level. Vamos colocar o nosso entry level aqui. O nosso stop loss acima deste nível de suporte. E o nosso target, mais ou menos, nesta área aqui. Correto? Vou subir um pouquinho mais. Você olhando assim, você acha que seria um trading ideal para se fazer? Bom, de cara eu já vou dizer para você que aqui não seria um trading ideal para se fazer. Por que não? Porque agora, olha só, você lembra que para um trading de alta, nós estaríamos perdendo 50 pips caso o mercado fosse contra nós, correto? Mas se ele fosse a meu favor, eu estaria ganhando 3 vezes aquilo que eu estava disposto a perder. Só que aqui, se eu colocar esse entry level dessa mesma forma, eu vou estar perdendo 70 pips, ok? Baseando-se onde eu coloquei meu stop loss. Mas se o mercado for ao meu favor, eu vou estar ganhando aqui 90 pips. Então aqui é um pouquinho mais que 1 por 1. Você está entendendo? Então não é um trading seguro. Então não vai. Eu creio, pelo menos na minha opinião, eu não faço trading que seja baseado em 1 por 1. Então você está arriscando, digamos aí, vamos colocar um valor bem baixo. Você está arriscando 10 reais para ganhar 10 reais. E na realidade você precisa arriscar 10 reais para ganhar no mínimo 20 a 30 reais, correto? E óbvio que se o mercado começar a se mover em direção à sua estratégia, em direção à sua tendência, né? Com certeza você vai ganhando mais e mais e mais se você ficar segurando a sua posição por mais tempo. É óbvio que você tem que movimentar o stop loss, subir o stop loss, caso o mercado venha contra você e você não perca aquilo que você já ganhou. Então, neste caso, aqui o trading de baixa eu não consideraria como uma oportunidade de trading, e sim um risco, na verdade. Então, eu particularmente não estaria olhando nesse trading para o trading de baixa. É óbvio que o mercado simplesmente consiga, talvez, romper este... Deixa eu limpar aqui. Peraí, só um minutinho. É óbvio que o mercado pode ser que ele consiga, sim, romper o nível de suporte, este nível de suporte aqui, começar a sofrer uma queda, chegando neste nível aqui e depois continuar com essa tendência de baixa também, correto? Mas, ok, o que a gente tem que levar em consideração também é o tempo que o mercado está como é que diz? Quanto tempo o mercado já está sofrendo essa movimentação de baixa, correto? Então vamos dar uma última olhada aqui rapidinho para esse vídeo não ficar tão longo e boring, né? Então olha só, o mercado ele já está sofrendo uma movimentação de baixa já faz algum tempo, correto? Então tudo que sobe desce, tudo que desce sobe, correto? Então você pode até observar por aqui, o mercado estava em alta, sofreu uma baixa, daqui ele sofreu uma alta e agora provavelmente ele vai sofrer uma baixa, ele vai encontrar um período de reajuste aqui, então continuar sofrendo essa movimentação de alta novamente, correto? Bem, aqui estão a minha dica, porque eu acho que o mercado poderá oferecer essa oportunidade de trade no momento, mas caso você tenha uma outra opinião da minha, se você quiser compartilhar, ficaria muito feliz também, correto? Os cachorros estão fazendo barulho no background, mas tudo bem. Bom, por enquanto é só. Caso você tenha alguma pergunta, não esqueça de deixar o seu comentário, faça a sua pergunta que eu farei o possível para estar respondendo conforme eu puder, correto? Pois bem, não deixe de se inscrever, clique no sininho de notificações para que você possa estar recebendo outros vídeos como esse, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Goodbye!